Desde a antiguidade, não se viu, nem se ouviu falar de um Deus que trabalha. Se Deus não para de lutar, por que você vai parar de lutar, querido? E Ele trabalha por aqueles que nele esperam, que nele descansam. Então, para Ele trabalhar por você, tem uma condição: você precisa descansar. Descansa nele, querido. Irmão, fui tão ministrado que eu estou até com dificuldade de achar o livro de Josué. Deus abençoe você, mano. É uma honra, é um prazer poder ser ministrado pela tua vida. Deus abençoe. Gente, vocês estão bem? Não, né? Irmã, Eu não vou nem pedir para falar amém de novo. Eu estou na mesma pegada que você. Eu estou assim... Quando Deus vem, irmão, quando a glória chega, quando Deus fala, nem sempre a nossa reação é nem sempre a nossa reação é explosiva. Às vezes é implosiva, às vezes é interna. Você achou Josué capítulo 1? Vamos ler. Versículo... Pode ser o versículo 9. Ok? Josué 1:9 diz: Não tenho eu te ordenado, ou não te mandei eu? Seja forte, tenha bom ânimo. Seja forte, tenha bom ânimo. Não temas. Também não fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Não tenho eu ordenado, ser forte e tenha bom ânimo. Não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. Você pode dizer amém por essa palavra? Então somente esforça-te, tenha bom ânimo, não tenha medo, ou não te assombres, também não fique desamparado, desanimado, porque eu serei contigo por onde quer que você for. Então somente esforça-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. E aí, pastor? E aí que Deus aqui está chamando Josué para... Se você puder me dar mais um pouquinho de volume aqui, por favor, mano, eu te agradeço. Por gentileza. Obrigado. Vamos lá. Você lembra de José? Não lembra. Você lembra de José, sim ou não? José do Egito e tudo mais. Depois da obra que Deus fez no Egito, através de José, isso gera uma preocupação no coração do faraó que sucedeu o faraó da época de José, né? Então, enquanto o povo estava cativo no Egito, o faraó decide
intensificar um pouco mais o trabalho dos filhos de Israel enquanto eram escravos no Egito. Até porque ele dizia que não conheceu José. Vocês falam aí de um israelita que governou o Egito, mas eu não conheci. Até porque o nosso inimigo não tem por que ficar nos reconhecendo, né? Ou ele até reconhece, mas diz que não. Então ele intensificou o trabalho dos filhos de Israel. Mas isso só tornava os filhos de Israel, segundo o texto de Êxodo, os tornava mais fortes. Quanto mais intenso era o trabalho deles, mais fortes eles ficavam. E mais eles cresciam, mais numerosos eles eram. Até porque com crente é assim, irmão. Tá tudo bem, a maré tá calma, tá tudo muito lindo, muito florido, muito colorido, né? Amém. Mas aí quando aperta, a gente fica mais forte, mais crente, ora mais, lê mais, busca mais, vem para o culto da palavra, que não vinha, só vinha no culto de libertação, porque preciso de libertação. Vem para a escola bíblica. Porque de certa forma, irmãos, o crente ele é forjado enquanto as coisas estão apertadas mesmo, né? E aí o povo vai crescendo. Faraó fica o quê? Preocupado, abismado, indignado, desesperado. Vai tomar uma atitude: matem os primogênitos, matem todos. Só que enquanto o Faraó está matando todos os primogênitos dos filhos de Israel, Deus está guardando um dentro de um cesto. Esse cara é chamado Moisés. Deus chama Moisés para uma grande obra, a saber, a libertação do seu povo. Depois de 400 anos como escravos no Egito, Deus chama Moisés para libertar o povo. Por fim, não vou me prender muito ao que Deus faz através de Moisés, mas você sabe, conhece bem a história e sabe que Faraó teve que liberar os filhos de Israel para que eles fossem celebrar ao Senhor no deserto. Celebrar no deserto, né, pastora? Contraditório, né? Eles foram. O tempo passa, né? Os 40 anos no deserto acabam. Deus abre o mar. O povo passa sobre o mar a seco, entre muros de água. Eu não sei você, mas eu já vi muros de tijolo, muro de madeira, muro de palha, muro de barro, mas eu nunca vi muros de água, né? O povo passa pelos muros de água em seco. E Moisés constrói uma história com os filhos de Israel. Chega o dia do falecimento de Moisés. Passa um tempo, no capítulo que você acabou de ler, você vai ler o versículo 1 agora, que diz: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é o quê? É o quê? Agora, portanto, levanta-te e vai sobre esse Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou, ou que eu dei aos filhos de Israel. Deus chega para Josué e fala: Josué, vou te dar uma notícia que você já sabe, mas para contextualizar o que eu vou te falar, lá vai.
Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, está morto. O que você vai fazer? Você vai levantar, você vai pegar os filhos de Israel e vai levar até a terra que eu dei aos filhos de Israel. Observe que Deus destaca. Deus aqui está dando destaque, está dando aqui evidência. Deus está reforçando o fato de que Moisés está morto. Deus aqui está deixando bem claro para alguém que já sabia da notícia. Até porque no versículo 1 diz que Josué era ministro de Moisés, era servo de Moisés, era discípulo de Moisés. Deus está dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Levanta, pega os filhos de Israel e vai para a terra que eu dei aos filhos de Israel. Observe que Deus espera Moisés morrer para chamar Josué. Josué já tinha um chamado. Josué já tinha spoilers de que ele seria o sucessor de Moisés. Você que está aqui, você conhece o teu chamado, você sabe o teu chamado. Se você não tem certeza do teu chamado, algumas coisas que Deus permite que você viva dão a você pelo menos ideia de qual talvez seja o teu chamado. Tudo que você vive, tudo que você pensa, tudo que você sente tem a ver, é sobre o chamado que Deus tem com você. É sobre o chamado que Ele confiou a você. Você tem um chamado. Eu tenho uma chamada. Esse irmão que está do teu lado tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Eu diria Marcos Salles, né? Eu tenho um chamado. Que inclusive não tem nada a ver com o tom que ele está tocando ali. Mas amém. Eu sei, precisa você fazer essa cara não. Diga para alguém, por gentileza, você tem um chamado. Irmão, diga como quem tem certeza do chamado. Diga, você tem um chamado. Você tem um chamado. Eu conversava inclusive com os amigos ontem sobre o poder que o chamado tem, o que o chamado gera em nós, o que ele faz com a gente. Irmãos, o teu chamado não tem a ver com o que você acha legal. Teu chamado não tem a ver com o que você acha bonito. Teu chamado não tem a ver com o que você admira. Teu chamado não tem a ver com o que você gosta de ver Deus fazendo através de outra pessoa. Eu, por exemplo, amo ver o Rodrigo ministrar, mas vai eu. Imagina. Porque nem tudo que você admira é o que você foi chamado para fazer. Nem tudo que você gosta de ver acontecendo é o que Deus te chamou para fazer. Mas você tem um chamado. O chamado não mexe com o teu ego. Sabe o que o chamado faz com a gente? O chamado toma completamente o nosso coração. Você acorda pensando no teu chamado. Você vive pensando no teu chamado. O cara que nasceu para pregar a palavra, qualquer coisa que acontece, ele fala, pô, isso dá mensagem. Eu vi a pastora pregando aqui sobre a questão a senhora falava de oferta, e falava de algumas coisas que aconteceram, que a senhora teve que vir aqui, ver negócio de luz, né, resolver o esquema da luz, que a senhora tinha pago, estava tudo certo e tal. A senhora falou sobre ter respaldo para cobrar alguma coisa. Se você não oferta, você não tem respaldo para cobrar nada de ninguém, enfim. Deu mensagem ou não deu? Nasceu para isso ou não nasceu? Porque o que você faz, irmão, o que você tem, o que Deus tem para você como chamado, vai consumir a tua mente, vai consumir o teu coração, vai consumir os teus pensamentos, vai consumir os teus sentimentos. Tudo que você sente, tudo que você pensa,
Tudo aquilo que faz você investir tempo, mesmo que você não tenha retorno imediato, você faz com prazer, com alegria, você se preocupa com aquilo, você pensa naquilo, você sofre por aquilo, você trabalha por aquilo, você gasta tempo. Isso tem a ver com o teu chamado. Mas acontece que para você começar a exercer o teu chamado, Deus estabeleceu o tempo. Para Josué, foi depois da morte de Moisés. Ou você acha que Josué não se sentiria honrado se Moisés visse Josué exercendo seu chamado? Mas não é do nosso jeito, irmão. E outra, o nosso chamado não compreende as nossas preferências. Ele não se submete às nossas emoções. O chamado está acima das emoções, das preferências, dos caprichos. Irmão, entenda, o chamado está acima da vida. Porque um dia você vai arredar o pé dessa terra aqui, mas os frutos do teu chamado continuarão clamando pelo que você fez, continuarão clamando pelo que Deus fez através de você. E as pessoas não vão falar de você pela cara bonita que você tinha. Elas vão falar pela forma como Deus te usava no teu chamado. Vão falar do teu caráter? Vão falar, possivelmente. Alguém vai falar do teu caráter, porque nem sempre o caráter é lembrado por todos. Mas caráter não foi feito para lembrar, foi feito para exercer. Ou você tem ou você não tem. Isso é caráter. Eu não vou fingir que tem um caráter para alguém me elogiar. Isso não é caráter, isso é barganha, isso é novela, isso é teatro. Entenda. Deus chega e diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Pastor, me dá mais um motivo para entender o porquê que Deus espera Moisés morrer para chamar Josué. Primeiro, Deus não tinha necessidade de chamar Josué enquanto Moisés estava vivo. Porque enquanto Moisés estava vivo, Moisés estava produzindo. Moisés estava velho, irmão. Muito mais velho. 2, eu diria 3 vezes mais velho do que o homem ou mulher mais velho dessa igreja aqui. O cara está caduco, está coroco, está fraco, mas está produzindo. Não consegue nem levantar os braços. Mas a unção que Moisés carregava era tão forte, mas tão forte, que ele não conseguia levantar os braços sozinho. Mas Deus chamou alguém para levantar o esquerdo e o direito para dar vitória ao povo através das mãos erguidas de Moisés. Então, não é sobre a tua força física, é sobre a unção que você carrega. Não basta ser forte, tem que ter o azeite. Não basta ser inteligente, tem que ter unção. Se o que você faz, se o que você produz no reino não for banhado de unção, não tem utilidade para Deus, não tem valia para Deus, não é relevante para Deus, não é importante para Deus. Deus não precisa usar alguém inteligente, forte, sábio, sagaz, rápido, feroz, sem que ele tenha unção. Ele prefere os fraquinhos, limitados, devagar, pequenininhos, mas que são cheios de unção. Me prova, Deus manda um profeta ungir Davi a rei. Ele chega na casa de Jessé, tem os maiores filhos de Jessé. E Jessé não tem, não tem outro quarto lá. Está lá cuidando das ovelhas. Aí vem ele magrinho. Dizem que ele é ruivo, era ruivo, pequenininho, novinho, não vai para hora. É isso aí. Por quê? Esses aqui são os melhores, irmão. Aleluia! Irmão, Deus está aqui respeitando a unção de José. Porque quando você é de fato ungido por Deus, o próprio Deus respeita a unção que está
sobre você. É o que a pastora falou aqui. Eu anotei ali para falar para nós de adoração. Quando você tem autoridade sobre um ambiente, toda a estrutura do ambiente se move para obedecer a voz de Deus através de você. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Deus usa o profeta Elias. Elias, para liberar uma palavra sobre Israel. Naquela época quem reinava em Israel era Balaão. Baal. Não, Balaão. Fugiu meu nome agora. Esse cara que estava reinando, o culto que ele propôs para os filhos de Israel era um culto pagão, um culto demoníaco a um outro Deus, a saber, o Deus Baal. Deus chega para Elias e manda Elias liberar uma palavra sobre Israel. Ele diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, perante a face dele eu estou, que não cairá chuva, nem tampouco cairá orvalho, até que eu venha novamente e libere a minha palavra. Deus está respeitando a unção do profeta Elias. Agora você observe a afronta do profeta Elias, ou de Deus através do profeta Elias. O culto que era proposto naquela época sobre Israel não era o culto a Deus, mas a palavra que Elias libera é: segundo a voz do Deus de Israel. Ele está dizendo: o Deus de Israel continua sendo todo-poderoso. Não cairá chuva, nem tampouco cairá orvalho, até que eu venha novamente a voz e libere novamente a minha palavra. É o que Deus faz com Moisés. Deus respeita a unção que está sobre Moisés. Irmão, tanto que quando Miriam está falando mal de Moisés por aí, Deus chega para Miriam e fala: por que vocês estão falando mal de Moisés, que é meu servo? Pronome possessivo, meu servo. Deus está dizendo: Moisés não é de vocês, Moisés é meu. Quem ungiu Moisés foi eu, quem derramou óleo sobre ele foi eu, quem chamou foi eu. Respeita o meu ungido, respeita o meu servo. E aí? Velho, coroco, caduco, mas está produzindo. E aí, pastor? E aí que eu não entendo uma geração de jovens, 15, 20, 35, 40, que já está cansado de trabalhar para Jesus. Pastor, eu estava lá na moral fazendo trabalho na igreja, mas o irmão não me deu a paz do Senhor. Aí eu chutei o balde. Ah, pastor, é que eu estava trabalhando firme, estava trabalhando duro na obra ali. Eu estava dando o meu melhor, só que me frustraram, me caluniaram, me traíram, foram desleais comigo. E eu sei bem a dor da deslealdade. Eu sei o resultado da deslealdade no coração de quem sofre. Mas o fato de terem sido desleais com você não dá a você o direito ou o capricho de desistir do teu chamado. Porque o chamado que Deus tem para você vai te dar capacidade até para superar as tuas frustrações. Vai te dar capacidade, vai te dar força, vai te dar vigor, vai te dar unção, habilidade para superar até a deslealdade que manifestaram contra você e contra os da tua família, da tua casa. A unção tem poder de fazer isso. O chamado tem poder de fazer isso. O que quebra o jugo é a unção. Você tem um chamado, querido. Você tem um dom. Aí Paulo vai dizer assim: desperte o dom de Deus que há em ti. Se você for observar a Bíblia, você vai entender que o dom tem algumas finalidades. Primeira,
edificação do corpo de Cristo. Edificação da noiva do Cordeiro. Edificação da igreja. Quando você assume o papel do teu chamado, quando você assume o teu chamado, você está contribuindo para o avanço da igreja. Entenda, se você não exercer o teu chamado, o reino vai continuar avançando, mas se você exercer, vai avançar ainda mais. Você precisa exercer o teu chamado. Você precisa fazer o que você foi chamado para fazer. Você precisa fazer o que você nasceu para fazer. Deus diz para Jeremias, e o salmista também fala isso no Salmo 139, que enquanto você estava no ventre da tua mãe, Deus já havia desenhado o teu trajeto, já havia escrito a sua história. É essa história que você precisa viver. Pastor, eu não vim para o mundo para fazer história. Eu vim para viver a história que Ele escreveu para mim. Eu não vim escrever minha história. Sabe aquelas palestras motivacionais? Tu vai escrever o teu nome. Todo mundo pulando. Um monte de gorila. Escrever teu nome aonde, filhão? Pra quê? Pra quê? O pastor Matheus Duque era muito brabo. Ele cantava, ele fazia, ia pra lá, voltava pra cá e fazia não sei o quê. Eu não preciso do reconhecimento de ninguém sobre o que eu faço, sobre o que Deus me chamou para fazer. Eu preciso da aprovação do próprio Deus. Irmão, você precisa mirar no chamado que Ele tem para você, pegar a tua flecha, o teu arco, esticar o mais forte que você puder, soltar e atingir o alvo que Ele estabeleceu para a tua vida. Eu não vim aqui, querido, talvez alguém no final da mensagem rode, pule, grite, mas eu não estou preocupado com isso. Eu preciso que você entenda que você nasceu com um chamado, com um propósito, e não é importante para Deus ficar sustentando você sem que você seja o que Ele te chamou para ser. Não é apenas sobre fazer, é sobre ser. Não é sobre ir, é sobre ser para ir. Aí Ele vai chamar Josué. Moisés está morto. Moisés fez o dele. Agora é a tua vez. Senhor, o que eu faço? Josué, esforça-te. Irmão. Agora entenda que tudo que falamos tem base naquilo que vivemos. Quando Deus fala para Josué, esforça-te, Deus viu Abraão se esforçar. Deus viu José se esforçar. Ele viu Moisés se esforçar. Quando chega para Josué, lembra a galera que te antecedeu? Lembra o nível de esforço? Lembra o nível do trabalho? Lembra a resiliência, a resistência? Lembra? É isso aí. Nada menos que isso. Josué, eu não quero de você nada menos que tudo. Eu preciso que você dê a vida. Eu preciso que você invista tempo. Eu preciso que você empregue força. Josué, você vai tirar ânimo do desânimo. Tu vai tirar força da fraqueza. No meio de tolos, você vai ter sabedoria. No meio de fracos, você vai ser forte. No meio dos duvidosos, você vai ter certeza. Você precisa se esforçar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você precisa se esforçar um pouco mais. Você precisa se empenhar um pouco mais. Você precisa trabalhar um pouco mais.
Você precisa ter um pouco mais de paciência com o que está acontecendo com você. Você precisa ser um pouco mais paciente com a obra que eu estou fazendo na tua vida. Você precisa ser um pouco mais esforçado. Se esforça mais, acorda mais cedo, levanta de madrugada para me buscar revelação, buscar direcionamento, buscar minha palavra, buscar ouvir a minha voz. Você precisa se esforçar um pouco mais, Josué. Porque o que eu tenho para fazer na tua vida eu não faço com os fracos, eu faço com os que se esforçam. E o esforço não é ausência da fraqueza, o esforço é atitude apesar da fraqueza. Eu estou fraco, mas eu vou. Eu estou desanimado, mas eu vou. Eu estou com medo, mas eu vou. Eu estou triste, mas eu vou. Eu estou frustrado, mas eu vou. Me traíram, mas eu vou. Me caluniaram, mas eu vou. Me decepcionaram, mas eu vou. Porque eu não vou abrir mão do chamado que Ele tem para a minha vida. Uou! É sobre o chamado e nada mais. É sobre o chamado, nada menos, nada mais que o chamado, irmãos. Deus, tá bom, vou me esforçar. Mas o que? Tenha bom ânimo. Pastor, mas o ânimo já não é bom? Tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Ânimo é bom, sim ou não? Ou alguém acha aqui que o ânimo é ruim? O ânimo é ruim? Eu não gosto do ânimo. Talvez alguém não goste do ânimo. Não, eu não gosto do ânimo porque o ânimo é muito animado. Eu prefiro desânimo. Tem gente que gosta. Contar tristeza, contar derrota. Ele tem prazer no desânimo. E detalhe, irmão, se você estiver mais desanimado que ele até te mata. Ele quer ser o mais desanimado da geração, é ele. É o que está passando por um problema e ninguém pode passar por um problema maior que ele começa a inventar uma mentira para aumentar o problema dele. Já viu? Aqui em Nova Iguaçu não tem isso não, lá em Belfor Roxo que tem. Oi, meu Deus, o cara tá com um problema. Pô, irmão, meu filho tá passando mal, tal. Aí o outro, pô, nem fala, cara, minha filha tá internada. Qual é a do cara? Pô, é o cara orar pela filha que tá internada. Teu filho tá internado? Tá. Pô, a minha tia também tá internada, cara. Minha tia está em estado grave, irmão. Está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Cobre a tua tia de oração, diabo. Irmão, enfim, se é ânimo, é porque é bom. Então por que Deus está dizendo para Josué? Josué, tenha bom ânimo. Quando Deus está falando bom ânimo, Ele está falando sobre o ânimo pela motivação certa. O ânimo pela razão certa. Pastor, qual é a razão certa? Eu serei contigo. Eu serei contigo por onde quer que você for. Josué, você não deve se animar porque agora a bola da vez está contigo. Josué, você não deve se animar porque você vai liderar os filhos de Israel agora. Josué, você deve se animar porque eu serei contigo por onde quer que você for. Aí você observa que Deus não fala, eu vou com você. Josué, eu vou contigo. Josué, eu vou te acompanhar. Deus não fala, Josué, eu vou te empurrar, vou dar um pontapé, vou ficar daqui te observando. Deus não fala, Josué, eu vou te abençoar para você ir. Deus não fala, Josué, eu vou te enviar. Ele fala, eu serei contigo. Por que eu serei? Porque ser tem a ver com aquilo que ele é. Ele está dizendo, Josué, aquilo que eu sou, eu vou revelar através de você. Se eu sou Jeová Rafa, eu vou curar através de você. Se eu sou Jeová Jireh, eu vou prover através de você. Se eu sou Jeová Nissi, eu vou ser erguido como uma bandeira através de você, Josué. Irmãos, o teu chamado atrai a presença do próprio Deus, aquilo que Ele é, para fazer o teu chamado acontecer junto contigo.
Aí olha o que ele diz no versículo 7. Aleluia. Agora está no tom. Capítulo 1 de Josué, verso 7. Pode colocar aqui para mim, por favor, irmão, para eu poder acompanhar com a igreja, se possível. Aleluia. Vamos ler aqui nessa versão, todos a mesma versão. Tão somente esforça-te, tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Sabe o que é a lei? Sabe o que simboliza a lei aqui? A lei é a palavra de Deus, tá? Josué, você tem que ter intimidade com a minha palavra. Isso que ele está falando. Olha o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Não se aparte da tua boca a minha palavra. Antes, medita nele. Durante 5 minutos. De vez em quando. Dia sim, dia não. Dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Irmão, o teu chamado tem um plano. O teu chamado tem uma planta. Ou melhor, o que você deve fazer sobre o teu chamado, com o teu chamado, está escrito. A forma como você deve conduzir o teu chamado, está escrito. Pastor, aonde? Qual é o mapa do tesouro? Quais são as 7 chaves para a vida de sucesso? Está aqui, ó. Está aqui. Eu gosto muito de ver fulano falando. Minha referência. Está baseado aqui? Minha referência. O cara nem te conhece. Você não conhece a vida dele. Não conhece a história, não conhece a família, não conhece caráter, não conhece nada. O que ele fala? Está aqui? Irmão, eu só sei pregar isso aqui. Você viu aqui que eu não usei filosofia? Não saco nada de filosofia, pastora. Nossa, eu não sou inteligente. Mas minha palavra é muito simples, inclusive, irmão. Mas ela é poderosa porque está aqui. Você gasta mais tempo com isso aqui do que com isso aqui. Tu quer ter resultado no teu chamado? Tu vai ter resultado aqui. Tô certo, Daniel? Ou tô errado? Há 4 anos atrás eu fiz uma oração no monte, que eu guardo o monte. Não tenho cara não, mas eu guardo o monte. E eu chorando no monte, gritava com Deus, falava: Deus! Eu quero te conhecer. Eu quero entender os teus mistérios. Eu quero receber revelação. Se revela para mim. Eu quero conhecer os teus atributos. Os comunicáveis, os incomunicáveis. Eu quero conhecer a tua essência. Eu quero conhecer a tua natureza. Eu quero ter mais contato com quem o Senhor é. Aí Deus me disse assim: busca a minha palavra. Tudo que você quer saber sobre mim está aqui. Mas aí fica. Aí vai para cá, reverse. Faz o reverse. Irmão, se não tiver isso aqui, não vai. Aí o bonitão, o pastor Kleber Lucas, estava numa entrevista com Pedro Bial. Nossa. Aí ele falou assim: uma religião falando da nossa... não é nem religião, isso aqui não é religião. Isso aqui é sobre alguém. Né? Não é religião.
Isso aqui nós imitamos alguém, é só isso. Uma religião possessiva, né? Eles usam um termo que é como se, né, que toma, que pega, que possui, que rouba. Porque ficam falando que o Brasil é de Jesus. O Brasil não é de Jesus, o Brasil é dos brasileiros. Falei, miserável. Sabe o que é isso? Saca muito de cultura, entende muito de costumes, religiões, entende muito, mas não sabe nada sobre isso aqui. É esse livro aqui que fala que nós devemos saquear o inferno e povoar o céu. Ora, se nós falamos que o Brasil pertence a Jesus, é porque nós entendemos que Jesus pode salvar o Brasil. Nós entendemos, nós queremos ver os brasileiros no céu. Eu quero. Amém? Mais alguém? Eu quero. Josué, eu preciso que você tenha intimidade com a minha palavra. Aí Pedro ou Paulo vai dizer assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Aí o Salmo 119, verso 11 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 119, verso 105, ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu juro e cumprirei que guardarei todos os teus justos juízos. Ao Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Jesus no deserto, sendo tentado por Satanás, disse assim: vai de Satanás, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que te sustenta não é o teu patrão, o que te sustenta não é a tua empresa, o teu emprego. O que te sustenta é a palavra que sai da boca de Deus. Enquanto você estiver grudado, firmado, fincado, alinhado na palavra, o teu chamado será bem sucedido. É sobre a palavra, irmãos. É sobre a palavra. Vamos lá? Eu já começo a terminar. O pessoal que eu vou quiser subir para cá. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui, irmão. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5. Diga para alguém: não desista do teu chamado. Não desista do chamado que Deus tem para a tua vida. Não desista, não desista, não desista. Eu tenho coisas para serem realizadas através de você. Irmão, tem coisa que Deus vai fazer, é fato. Mas tem coisa que Ele quer fazer através especificamente de você. Daqui de cima eu vejo pessoas agarrando essa palavra, fazendo assim, ó. Fazendo assim, fazendo assim. Irmãos, existem lugares específicos no reino de Deus, preparados, disponíveis, que tem o formato certinho da tua vida, da tua história. É para você entrar, é para você tomar, é para você possuir, é para você exercer. Essa palavra pega muito bem. Pena que fulano não veio. Essa palavra é para você. Deus vai levantar você para essa geração. Deus vai usar você para essa geração. Deus vai usar você na tua casa. Deus vai usar você para os teus filhos. Deus vai usar você para essa nação. Eu acredito nisso, queridos.
Eu acredito que eu estou pregando para uma geração que vai assumir o papel do chamado, a posição do chamado, vai bater no peito e vai falar: nada vai me impedir de viver o meu chamado em Deus. No capítulo 5, Deus chega para Josué e fala assim, no capítulo 5, versículo 2. Coloca aí, por favor, filhão. Ou filhona, não sei como é que está o mistério aí. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra. Tem tradução que diz facas afiadas. E torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Aleluia. Josué, passa a faca em geral. Vamos circuncidar. Irmãos, por que circuncidar? Porque a circuncisão é a aliança de Deus com o povo. Quando Deus diz circuncida, Deus está dizendo: firma a aliança deles comigo. Porque ninguém vai acessar o que eu tenho preparado se não tiver aliança comigo. Você tem aliança com todo mundo, mas não tem aliança com quem te chamou. Você nunca vai acessar a terra que Deus preparou se você não tiver uma aliança com Ele. Observe que no versículo 12 ele diz: vocês vão possuir a terra que eu dei. Josué ainda vai levantar, ainda vai se esforçar, ainda vai ter bom ânimo, ainda vai ler a palavra, o livro da lei, ainda vai tomar os filhos de Israel, mas a terra Deus já deu. Por quê, pastor? Porque tudo que você ainda vai viver, Deus já fez. É você que não entrou no cenário ainda. Deus não tem esse negócio, irmão, de vai fazer. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Canta essa música aqui não. Canta. Se tu quiser, tá repreendido. Eu vou chegar depois, só para impressionar. Eu tô montando um contexto, porque tá montando nada, irmão. O que ele tinha para fazer, ele já fez. Você não viveu ainda porque você não tomou posse do que ele te chamou para fazer. Eu vou anotar isso depois. Você não viveu o que ele já fez porque você ainda não entendeu qual é o teu chamado. Você precisa ser condicionado ao que está aqui no capítulo 1. Você precisa estar condicionado a todas as chaves que ele libera para Josué, para você entrar na terra que ele te deu. Você precisa ter uma aliança com ele. Ele diz: circuncida, tem que ter aliança comigo. Sabe o que eu me lembro, irmão? Davi. Sobre a circuncisão, sobre a aliança, eu me lembro de Davi. Porque aqui, eu vou terminar agora. Os filhos de Israel, no capítulo 6, estão prestes a subir para Jericó, para tomar Jericó. Aí quem está governando em Jericó fala assim: fecha tudo, tranca tudo. Ninguém entra e ninguém sai, porque os filhos de Israel estão vindo aí. Sabe o que é isso aqui? É Deus estabelecendo aliança para o povo. Porque quando Golias vai afrontar Israel, Davi fica sabendo e fala assim. Davi não fala: quem é esse gigante? Ele não fala: quem é esse grandalhão aí? Tô com medo dele. Ele pergunta: quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança com Deus para afrontar o povo de Deus? Ele é grande, eu sou pequeno. Ele é forte, eu sou fraco. Mas eu tenho uma coisa que ele não tem. Eu tenho uma aliança com Deus. Você não vai possuir a terra porque você é bom. Você não vai possuir a terra porque você é legal, bonito, influente, inteligente. Não. Você vai assumir a terra porque você tem uma aliança com Deus. É a aliança que sustenta, é a aliança que projeta, é a aliança que revela, é a aliança que traça o caminho. Você precisa ter uma aliança com Deus. Fique em pé, querido.